Fala galera, beleza? Aqui é o professor Jarson para mais uma aula de história. Hoje a gente vai ver sobre República Velha. Essa aula eu tô gravando aqui depois que eu tô já lançando no YouTube as aulas anteriores, vocês estão acompanhando aí. Então, essa aula vamos abordar sobre a República Velha, que é praticamente o conteúdo que vai cair ali no edital para a Polícia Militar de Alagoas. Então, vamos lá, né? Vou baixar aqui, diminuir aqui minha imagem. Então tá aí, República Velha, a proclamação da República no Brasil, as suas características, vamos fazer uma análise desse período, né, que foi praticamente entre 1889 até 1930. Esse período é conhecido como República Velha, ou a Primeira República no Brasil, né, também a proclamação da República, que se deu no dia 15 de novembro, para ficar bem claro, né? 15 do 11 foi o dia da proclamação da República. Então vamos pegar esse tema aqui e fazer uma análise, um apanhado geral. Deixa eu ampliar aqui a imagem para a gente ver melhor, entender melhor o contexto da situação, né? Primeiro, o Brasil já era uma monarquia, a gente viu isso nas aulas anteriores. E o Brasil sai de monarquia após um golpe de Estado que vai proclamar a República no Brasil. A monarquia do Brasil foi de 1822, que é o ano da independência do Brasil. Logo ali se tornou monarquia. Teve o primeiro reinado, que foi Dom Pedro I, e teve o período regencial, que a gente viu na aula aí, e o segundo reinado, que é o período governado por Dom Pedro II. Aí, frente às contradições da história da humanidade, frente às contradições monárquicas, esse período, a ideia de monarquia foi se deteriorando, foi se corroendo. E acabou se formando vários clubes que pretendiam proclamar uma república no Brasil. Né? Vários segmentos sociais já vinham se articulando ali para transformar o Brasil em república. Isso vai se tornar mais gritante após a Guerra do Paraguai. E também a libertação dos escravos, que vai ser em 1888. Então, esses fatores vão contribuir para que, em 1889, no dia 15 de novembro, ocorra a proclamação da República no Brasil. Esse slide a gente vai ver agora não. É um mapa mental, praticamente, aí. Mas a gente vai passar e ver outras imagens, né? Primeira coisa, o que é república, né? República vem do termo latim, que quer dizer coisa pública. É coisa pública. Que é uma forma de governo na qual o chefe de Estado é eleito pelos cidadãos e seus representantes, tendo sua chefia uma duração limitada. A república é um sistema de governo em que, de fato, é um presidente ou um grupo em que isso seja eleito, em que esse grupo seja eleito e que seus poderes sejam limitados. E tem também um período de governo nessa situação. Então, essas são as características básicas do conceito de república. Essa imagem ela é bem interessante também, que ela retrata mais ou menos aí esse processo de construção da ideia republicana. O gorro aqui, que faz lembrança aos franceses, né, da Revolução Francesa, o gorrinho dos sans-culottes, dos jacobinos, a bandeira do Brasil, o escudo e a espada, que também representações da antiguidade, a coroa se ajoelhando aos pés da República. Aqui são várias flores aqui também, que essa imagem tá horrível também, flores. E aqui é o fundo Dom Pedro, o Marechal Deodoro da Fonseca, né, que foi um símbolo também desse momento de transição e formação da República. Então essa imagem é uma alegoria basicamente que explica um pouco sobre esse momento. Aí tem outras três imagens aqui que eu separei que são bem interessantes, né? Deixa eu jogar minha imagem para cima. Que é basicamente aqui uma imagem do Solano Lopes e a Guerra do Paraguai, que foi um fator importante que impulsionará na ideia da República no Brasil. Enfim, os soldados que foram para a Guerra do Paraguai voltaram vitoriosos desse conflito, só que boa parte eram negros, né? Para isso temos que entender um pouco da história da Guerra do Paraguai, que eu vou explicar agora para você de maneira bem rápida. O Brasil e o Paraguai entraram em guerra pelas posses do Rio da Prata, pela navegação da região do Prata, que era um barril de pólvoras, e tem a tríplice fronteira ali naquela região. Tem Brasil, tem Uruguai. Tríplice não, né? São 4 fronteiras. Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Que usam essa região para poder transportar produtos e mercadorias. Basicamente fizeram uma sacanagem com o Paraguai, vou ser bem rápido e breve, e proibiram o Paraguai de comercializar nesse rio. Deixa eu ampliar a imagem, fica até mais legal, né? Falando essa história. Proibiram o Paraguai de negociar nesse rio. O que acontece basicamente? O Paraguai, então, freado com a situação, decide invadir o Brasil. Então promove a invasão do Brasil. E, consequentemente, essa situação de invasão
começa a guerra, que foi nomeada de Guerra do Paraguai. O Brasil se organiza, monta um mega exército e esbagaça o Paraguai. Entre outras palavras, o Brasil não tem um exército bem formado, bem constituído, daí colocaram os negros para lutar nessa guerra. E o negro escravo que voltasse livre, ou voltasse da guerra vivo, seria alforriado, seria dada a ele a liberdade. Então, muitos soldados, quando voltaram da guerra, vitoriosos, cheios de medalha, como mostra essa própria imagem aqui. Deixa eu diminuir aqui agora eu. Como mostra essa própria imagem aqui, né? Cheio de medalhas, cheios de glória, cheios do ouro, da vitória, da luta na Guerra do Paraguai. Deu sua vida pela nação. Em troca, ele ganhou a liberdade, tudo bem. Só que quando ele volta para casa, sua mãe fica presa ao tronco. Sua mãe é açoitada, ou seja, a escravidão já não fazia sentido na cabeça desses homens. E muitos clubes ligados à emancipação dos escravos, assim como clubes de republicanos, começaram a se fundir aí com o objetivo de aniquilar esse conceito de escravidão, tá bom? Então, e aqui o golpe republicano, que a gente já sabe, né? Que eu já expliquei a imagem anteriormente. Vamos avançar. Fatores marcantes para o fim da monarquia e o início da república. Aqui, ó. Os militares ganham força após a Guerra do Paraguai. Após a Guerra do Paraguai, os militares vão ganhar uma força tremenda, vão ter um poder muito grande na sociedade, frente à sociedade. Fim da escravidão em 88, né? Causa descontentamento das oligarquias ligadas à produção de café em São Paulo. Então a libertação dos escravos não foi uma coisa vista com bons olhos. Crise da monarquia com a Igreja Católica. Padres eram ligados à maçonaria e a Igreja Católica ordenou, como era o sistema de padroado aqui no Brasil, quem mandava na igreja no Brasil era o Dom Pedro II. E a igreja ordenou a prisão de dois padres, se eu não me engano, que eram ligados à maçonaria. E Dom Pedro II, como era maçom, não deixou isso acontecer, causando então um conflito e o desgaste entre a Igreja Católica e a monarquia. E também, claro, o desgaste do pensamento monárquico, que estava sendo visto como muito atrasado e não moderno. Queriam modernizar o Brasil. Fortalecimento do pensamento republicano nas classes médias e altas da sociedade. Então, o pensamento republicano começou a se tornar cada vez mais forte nessa perspectiva. Fim da escravidão, que vai ocorrer no ano de 1888, vai ser um ponto crucial nesse período da história do Brasil, né? Deixa eu colocar um adereço aqui para ficar melhor, ver se eu consigo usá-lo a ponto de escrever aqui nas aulas. Bom, então, o fim da escravidão vai ser um fator primordial pelo fato de que ela vai realmente trazer o desgaste da coroa. Não é só entrar aqui pegar, não. Deixa pra lá. Bom, vai ser basicamente um fator que vai influenciar porque vai desgastar a imagem da coroa, né? Vai ser assinada a Lei Áurea com a Princesa Isabel. Essa Lei Áurea, segundo algumas fontes históricas aí, aponta que foi pressionada pelos militares, pressionaram essa situação, com um claro objetivo, disseram ela que iriam apoiar um terceiro reinado. A intenção era essa dela, ter uma ideia de um terceiro reinado, governar com seu marido Conde Deu, sendo que, na verdade, os militares pretendiam apenas libertar os escravos devido a pressões internas e também liberais externas, né, no caso aí da Inglaterra. E a libertação dos escravos ocorre em, basicamente, 3 momentos, né? São 3 leis básicas aí, ó. Tem a Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário e a Lei Áurea. A Lei Eusébio de Queiroz é a lei que termina com acaba com o tráfico de escravos no Brasil. É proibido traficar escravos pelo Atlântico. A Lei do Ventre Livre é a lei que determina que a partir daquela data as crianças nascidas seriam livres. Lei do Sexagenário, aquele que completasse 60 anos seria livre. E por último, a Lei Áurea, que é a lei que liberta os escravos. E daí, toda a situação, libertando os escravos, crise monárquica, fortalecimento dos militares, crise também com relação aos grandes produtores, aos grupos burgueses aí também, né, crescendo muito na região. Crise também das regiões da indústria que também não viam modernidade no Brasil. Então toda a situação somada a um pensamento positivista, que está aqui no próprio slide também, ó,
somado ao pensamento positivista, vai culminar no golpe no dia 15 de novembro de 1889, que vai ser articulado pelos militares, que fica bem claro essa situação. Vai ser um golpe de Estado sem a participação do povo, sem a participação da massa. Aí vamos lá, o golpe republicano no Brasil se deu com a aliança de vários setores, como eu falei. Entre esses setores podemos destacar os militares, temos aqui, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Temos aqui os fazendeiros, descontentes com a ideia do fim da escravidão, e também viam na monarquia o atraso. Os positivistas, que eram intelectuais de uma seita positivista francesa, e as classes médias e altas da sociedade que queriam poder, queriam chegar lá e assumir também o poder no Brasil. Então, logo de cara, duas bandeiras. Uma bandeira foi criada, que foi a bandeira, essa bandeira aqui. Foi a primeira bandeira do Brasil, República. Inclusive, o nome do Brasil se tornou Estados Unidos. Estados Unidos do Brasil. Foi o primeiro nome do Brasil. Claramente uma alusão aos Estados Unidos da América. E a bandeira também tem essa mesma semelhança. Tá bom? Essa bandeira só foi criada depois, pelo grupo chamado Grupo Lopes Trovão, que elaborou essa bandeira do Brasil e criou ela como nós conhecemos hoje. Inclusive, até o lema Ordem e Progresso é um lema de característica positivista. Só para você ver o quanto o positivismo foi marcante nessa perspectiva da proclamação da República no Brasil. E é claro, nessa consolidação de república, além da bandeira, também cria-se a imagem de um herói. Então criou-se o feriado de Tiradentes, uma representação republicana, um cara que tentou dar um golpe de Estado, acabar com a monarquia e implantar uma república lá em Minas Gerais. Acabou sendo preso, morto e esquartejado. E ele se torna aí um mártir desse movimento e o símbolo republicano desses novos tempos, tá bom? Então Tiradentes vai ser colocado aí como herói nessa nova perspectiva social. Beleza? É o novo Cristo da multidão, né? A comparação dele com Cristo é muito grande. Vamos passar coisas que são mais viáveis, né? Depois a gente vê questões. Bem. Calma, vamos analisar aqui. Depois a gente vê questões. Então, a República Velha, ela é dividida praticamente em dois momentos bem claros, né? bem distintos. O primeiro momento é chamado de República da Espada, tá bom? Que vai de 1889 até 1894. É o primeiro momento chamado de República da Espada. O segundo momento é chamado de República das Oligarquias, que vai de 1894 até 1930, chamado de República das Oligarquias ou República Oligárquica. Antes disso, tem uma imagem bem interessante. Vivíamos em uma monarquia, claro. Essas aqui são as últimas imagens de Pedro no Brasil. Principalmente essa aqui, né? Essa aqui foi a última foto da família real no Brasil, assim que eles deixaram o Rio de Janeiro. Tá bom? Então, esse movimento republicano vai representar também a decadência monárquica e o início de uma nova era, onde os presidentes vão governar. E logo de cara, o primeiro momento, a República da Espada, ela tem esse nome justamente porque foi um período governado por militares. Daí o nome República da Espada. E os primeiros governantes foram justamente Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, foram os dois primeiros governantes desse período da história do Brasil. Eles governaram o Brasil e aqui são algumas características dos seus governos. Por exemplo, deixa eu botar aqui o apontador. Aqui, o Marechal Deodoro, alagoano, né? Herói na Guerra do Paraguai. E foi um governo de transição. Ele não foi eleito, ele foi colocado lá, sendo o Marechal Deodoro o primeiro presidente da história do Brasil, alagoano, que fica bem claro isso. Construção de símbolos da República, faltou acento aí, e negação do passado monarquista. Ou seja, eles construíram os símbolos republicanos, que são a bandeira, o símbolo heróico, que é Tiradentes, e o hino. Né? Construíram esses símbolos, tentaram dar forma a eles. Teve a crise do encilhamento, que foi uma crise onde a economia brasileira começou a produzir, deu liberdades aos bancos de produzirem muito papel moeda, causando uma desvalorização e uma inflação absurda dentro desse período, foi chamado de crise do encilhamento. Criação da primeira Constituição brasileira. A primeira Constituição de 1891 vai ser criada no período em que Marechal Deodoro vai ser presidente. E logo Marechal Deodoro vai renunciar ao cargo devido a conflitos com o parlamento, a conflitos com a sociedade e tudo mais. Aí vem o governo de Floriano Peixoto. Na época vai ser um governo em que ele vai ser o vice-marechal Deodoro e que vai enfrentar a crise do encilhamento. Criou medidas populares, como a diminuição do custo de vida da população. Era um cara muito visto pelos pobres, tá bom?
e tinha uma visão centralista de governo, e na sua visão deveria ficar nas mãos dos militares. Não é à toa que ele foi chamado também de Marechal Mão de Ferro, como diz aqui o próprio slide, né? Foi chamado de Marechal de Ferro e foi também o consolidador da República. E enfrentou duas revoltas, teve a Revolta Armada e a Revolta Federalista. A Revolta Armada foi no Rio de Janeiro, da Marinha, e a Federalista também foi no Rio Grande do Sul, foi resquício já da Guerra dos Farrapos. Foi a Revolta Federalista. Então, essas duas revoltas aí marcaram esse período da República da Espada. Bom, e nessa perspectiva, nesse período, também cria-se a primeira Constituição do Brasil republicano, que foi no ano de 1891. Vai ser a Constituição republicana, nos moldes republicanos, e uma cópia, uma tentativa de cópia do modelo americano. Não foi a primeira Constituição do Brasil, a primeira Constituição do Brasil vai ser em 1824, né? Tem aqui 22, mas que é o início do primeiro reinado. Mas a primeira Constituição do Brasil foi do primeiro reinado, em 1824. Tudo bem? Já falei disso já em vídeos anteriores. Essa foi a segunda Constituição do Brasil e ela foi em 1891, tá bom? E nessa Constituição, a primeira coisa é o nome do Brasil, né? O Brasil se tornou agora uma República dos Estados Unidos do Brasil. Um negócio bem típico, bem original, né? Uma cópia escrachada do estilo americano, o maior estilo, o clássico estilo americano de pensar. E também foi constituída uma federação, 20 estados, nos quais concedia ampla autonomia econômica e administrativa, que era basicamente o que eles pretendiam. Dar autonomia às províncias, aos estados, e coisa que já havia acontecido naquele período ali, período regencial, né, que foi entre o primeiro e o segundo reinado, o período regencial, também teve a experiência republicana e, logicamente, os estados ganharam mais autonomia administrativa. E a coisa se consolidou aqui quando se firma a república, que era um desejo muito antigo das grandes oligarquias estaduais, né? Esse poder administrativo dentro do estado ou da província. As províncias passaram a ser estado, né? E o município neutro, que era o Distrito Federal, a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, tá bom? Ainda não tinha criado Brasília. Brasília vai ser criada só na era populista por Juscelino Kubitschek. Nesse cenário aqui da República Velha, a capital é Rio de Janeiro. Adotou como forma de governo a República Federativa, tá bom? Beleza. 5. As eleições seriam diretas para todos os níveis. Apenas cidadãos do sexo masculino maiores de 21 anos, alfabetizados, tinham o direito de votar. Ou seja, vamos pontuar aqui quem estava excluído. Quem estava excluído eram mulheres, mendigos, militares, analfabetos, como está bem claro aí também, e padres, né? O pessoal do clero também estavam excluídos, ou seja, uma grande parcela da população. Mas o que excluía mesmo a grande maioria da população era o lance do analfabetismo, porque o Brasil é um país analfabeto. Nessa perspectiva aí, no início da República no Brasil, o país era muito agrário, não tinha escolas, as escolas eram muito elitistas, era muito para classe alta. Os pobres, que era a grande maioria, não tinham acesso à educação. Então, consequentemente, esse lance de excluir analfabetos das eleições foi uma jogada, né, bem interessante, porque se você pegar, por exemplo, o período da República, da monarquia no Brasil, da república não, na monarquia no Brasil, a primeira Constituição de 1824, ela determinava que o voto seria censitário, ou seja, baseado na renda. Quando passa para a república, mantém a mesma estrutura, praticamente, porque a grande maioria de pobres eram analfabetos, então estavam excluídos também. Mais de 80% da população aí estava excluído dos direitos como cidadão, não podiam participar, não podiam votar. E aqui o ponto interessante também é que a igreja foi separada do Estado, né? Houve uma separação da igreja e do Estado, que criou o chamado Estado laico, um Estado sem religião oficial. Então instituiu o casamento civil e o registro de nascimento também foi determinado agora pelo Estado. Então essa é a nova Constituição. Alguns pontos, claro, dela não são todos, e só para dar uma esclarecida basicamente do que é e o que houve nesse período de fato. Bom, a gente viu, deixa eu tirar aqui minha imagem, botar ela mais pra cá, que tá melhor. A gente viu que o primeiro governo da República Velha, né, que foram dois governos, né, teve o governo
República da Espada, que foi governada por militares, e agora vai ser a República das Oligarquias, que vão ser eleições que irão ocorrer, e nessa perspectiva irão formar os primeiros eleitos desse período da história do Brasil, tá bom? E esses eleitos vão ser ligados a oligarquias, vão ser os oligarcas que vão governar o Brasil. Geralmente essas oligarquias são ligadas aos barões do café, que vão ganhar uma força absurda e vão se tornar os representantes políticos desse período, que vai ser também chamado de período café com leite, justamente porque vai ser chamado dessa forma, porque vai haver uma alternância política entre os estados de São Paulo e de Minas Gerais, que vão se alternar politicamente nesse período, ambos com muito poder econômico. São Paulo, o maior produtor de café, e Minas Gerais, o maior produtor de leite, e daí o nome café com leite. Só poderia ser presidente da República quem fosse presidente de província. E nessa perspectiva, como havia um controle muito grande, uma fraude muito grande nas eleições, não havia um controle eleitoral, não havia uma justiça eleitoral. Como consequência, haviam muitas fraudes, e isso facilitava as eleições de candidatos de São Paulo e de Minas Gerais, pois eles tinham muito poder aquisitivo e angariavam votos, compravam votos, facilitavam o processo de eleição deles mesmos, né? Tinha muita fraude, voto bico de pena, contagens erradas, e a desproporção sempre de um candidato do vencedor para o segundo colocado era absurda. Um exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, que o primeiro colocado ganhava com 96% dos votos, enquanto o segundo colocado ficava com 2, 3%. Então era muito gritante a diferença do primeiro para o segundo, e sempre foi assim. Em alguns momentos, claro, nessa República Velha, essa aliança não foi perfeita. Ocorreram conflitos que acabaram em separações. Inclusive vai ter a Revolução de 30 aí, que a gente vai fazer uma análise disso quando chegar ao assunto de Era Vargas. Mas só para lembrar, período da República das Oligarquias, oligarquias quer dizer governo de poucos. Esses poucos eram ricos, eram os ricos da época, os barões do café e a galera do leite, geralmente ligados aos estados de São Paulo e Minas Gerais. Por isso também chamado de período do café com leite, ou República do Café com Leite. Muito fácil. Avançando, né? Política dos governadores. Veja só, vamos fazer uma análise bem rápida disso também. Campos Salles foi presidente do Brasil de 1898 e 1902, né? Foi o segundo presidente aí da história do Brasil República. É o segundo presidente, assim, da época do Brasil, das oligarquias, República das Oligarquias, tá bom? Nessa perspectiva aí de geral, foi o quarto presidente. Consistiu o que essa política dos governadores? Governadores recebem verba de apoio em troca, né? Recebem verba e apoio do presidente, desde que apoiem campanhas de deputados e senadores fiéis ao governo federal. Ou seja, o presidente concedia verba a governadores, comprava voto da galera, claro. E esses governadores davam poder também aos coronéis, aos grandes líderes, às lideranças municipais. Nisso angariava votos através de compra de votos, através de prestígio, de ser deputados e senadores fiéis ao governo federal. E isso mantinha sempre uma ideia de que as propostas do governo federal sempre seriam aprovadas pelos deputados, pelo Senado, sem contestação nenhuma. Então foi um período praticamente assim em que o governo mandava, dizia o que era que tinha acontecido, o projeto, e os deputados e senadores aceitavam e estava tudo certo. Justamente porque eles eram escolhidos anteriormente para assumir os cargos, e as eleições só eram lá para realmente materializar o que já estava feito antes. Então havia muita corrupção, como eu falei, né? O coronelismo também vai ser uma figura muito, muito forte nessa perspectiva, nesse cenário, nesse período da história do Brasil. O coronel, deixa eu ampliar essa imagem, aqui tem uma imagem típica do coronel, o coronel aí, ó, e o pobre coitado aqui, o sertanejo. O coronel é uma figura emblemática do sertão brasileiro, do período da República Velha, em que tinha muito poder econômico, muito prestígio social, morava numa casa gigante, tinha fazendas, tinha terras, dava emprego, dava remédio, emprestava dinheiro, ajudava o povo, entre aspas. Mas era uma figura ímpar nesse cenário da República Velha, que ganhou muito prestígio e poder. E esse prestígio e poder, claro, vinha do governo federal, vinha dos governos estaduais, que fazia dele uma espécie de homem intocável dentro dessa sociedade. Cometia crimes, formava verdadeiros currais eleitorais, que a gente vai falar disso já já.
Mas vamos ler esse textozinho só para dar uma compreendida melhor na imagem. No Nordeste, o cenário de seca, a figura do coronel ganhava um espaço frente à sociedade, onde a pobreza era generalizada e crônica. O coronel era uma figura, uma espécie de líder político local, onde, através do seu poder econômico, controlava a região, formando assim verdadeiros currais eleitorais. Então, era assim que formava e tinha as ideias do coronel, né? Coronelismo. E nesse cenário vai ter o chamado voto do cabresto. O voto do cabresto era um fenômeno também da República Velha, foi um fenômeno muito comum na República Velha, em que o coronel controlava simplesmente os votos da população. Simplesmente controlava em quem a pessoa ia votar, formava verdadeiros currais eleitorais. Escolhia, chamava as pessoas para votar, mandava uma professora ou alguém ensiná-los a escrever o nome, já que analfabeto não podia votar. E pela Constituição, esqueci de detalhar esse aspecto, pela Constituição o voto era aberto, ou seja, não secreto. Nesse cenário, facilitava as fraudes, pelo fato de que o camarada ia votar e tinha que assinar na cédula, tinha que botar assinatura na cédula para poder participar das eleições. Nisso facilitava averiguar em quem um candidato, em quem o eleitor votou. E isso levou a muita fraude, como eu já falei em outros tópicos desse mesmo slide. Então essa Constituição, esse cenário, vai se formar o chamado voto do cabresto. O voto do cabresto foi uma das forças mais marcantes na República Velha. Os coronéis montavam verdadeiros currais eleitorais que controlavam o voto dos que dependiam dele para sobreviver. Daqueles que dependiam do coronel para sobreviver, eram obrigados a votar no candidato determinado pelo coronel. O sertanejo, o pobre diabo sertanejo, que vai ser um representante fiel desse cenário da história da República Velha. O sertanejo, o pobre, que vai viver a aba do coronel, vai viver na aba dos poderosos e vai ter muita miséria, muito sofrimento. Vai ser a marca desse cenário do Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro. Bom, vamos para questões, eu vou tirar só minha imagem daqui, eu vou só aparecer quando for necessário. Eu vou ampliar ela mais um pouquinho aqui, mas eu vou apagar ela aqui rapidão. Pronto. Só aparecerei quando for necessário. Vamos ler. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, fora essas. Pronto, podem responder outras também, mas vamos lá. A República Velha tem seu início no ano de 1889 com um golpe de Estado articulado pelos militares, que foram vitoriosos com a ajuda de setores sociais ligados às camadas mais altas da sociedade. Com base nesse tema, julgue os itens abaixo. Vamos lá responder. Com forte participação popular, a sociedade se transformou ao longo dos anos após a proclamação da República e rompeu definitivamente com o passado monarquista, passando assim por um forte processo de industrialização. Essa questão aí está claramente errada, está totalmente falsa. Forte participação popular. Cara, não houve participação popular nesse cenário. Não, a população não participou no processo de proclamação da República. A proclamação da República foi uma articulação elitista, articulada por um grupo das camadas mais altas. Então, a população ficou de fora. Então, só pelo começo aí já é totalmente errado. Beleza? Assim como tantos outros eventos da história do Brasil, a população não participou de nada. 2. É o aqui, Deixa eu botar um O aqui, fica melhor. O período compreendido como República do Café com Leite é a fase em que o Brasil foi governado por civis ligados à produção de café e leite nas regiões de Minas Gerais e São Paulo. Essa está correta. O Café com Leite foi o período em que o Brasil foi governado por civis ligados a Minas e a São Paulo, produtores de café e maiores produtores de leite. Logo, Café com Leite. Próxima. A borracha estava em alta na Europa e o Brasil passou a ser um dos grandes fornecedores da matéria-prima, com grandes seringais na região do norte do país, dando um certo desenvolvimento na região, mas que não durou muito tempo. Essa também está correta. Está correta. Não durou muito tempo porque vai surgir o petróleo mais na frente, com a transformação da Revolução Industrial e tudo mais. Mas basicamente, deixa eu colocar novamente minha imagem aqui. Eita, tirei foi tudo aqui. Agora. Basicamente, vai haver um desenvolvimento da economia lá no norte do país com os seringais. Inclusive, vários imigrantes vão vir para o Brasil nesse período aí para trabalhar no seringal lá no Amazonas, no norte do país.
É interessante analisar também que com o fim da escravidão do Brasil, muitos senhores não quiseram, não optaram por contratar escravos, né? Porque o Brasil ficou muito preconceituoso, como hoje ainda é. Então decidiram trazer imigrantes de outros países na tentativa de fazer um processo de embranquecimento da raça. E os imigrantes entram nesse cenário também de extração do seringal, de trabalhar nas grandes lavouras de café. Então os imigrantes italianos, alemães, japoneses também vão vir para cá. E esse grupo vai começar a entrar no Brasil para substituir a mão de obra escrava que havia sido liberta e cujo a galera não tem interesse nenhum em dar emprego. Tanto que esse lance do fim da escravidão é interessante analisar, que o fim da escravidão não deu ao negro livre a oportunidade, né? Ele simplesmente se tornou um andarilho, um mendigo, se tornou a classe mais baixa da sociedade, porque o Estado brasileiro não se preocupou em fazer um processo de ressocialização, beleza? Bom, então vamos para a próxima questão. E a última diz assim, ó, a Constituição do Brasil desse período teve pontos importantes, mas com destaque a participação das mulheres no pleito, que ganharam força no cenário político do país. Essa tá errada, né? Não teve participação feminina, as mulheres não participavam desse cenário político e, por essa perspectiva, logicamente, essa questão tá errada. As mulheres só vão participar mesmo das eleições durante a era Vargas, né? Que ele vai conceder o direito do voto feminino. Vamos ver mais alguma questão aqui, se dá para trabalhar. Deixa eu ver aqui. Crítica do presidente. Vamos ver isso aqui. Vamos dar uma analisada nela, que ela parece ser interessante. Vamos lá, diz assim, ó. A figura do coronel era muito comum durante os anos iniciais da República, principalmente nas regiões do interior do Brasil. Normalmente tratava-se de grandes fazendeiros que utilizavam do seu poder. Deixa eu botar um apontador para ficar melhor. Seu poder para formar uma rede de clientes políticos e garantir resultados nas eleições. Era usado o voto do cabresto, por meio do qual o coronel obrigava os eleitores do seu curral eleitoral a votarem nos candidatos apoiados por ele. Como o voto era aberto, os eleitores eram pressionados e fiscalizados por capangas para que votassem de acordo com o interesse do coronel. Mas recorria-se também a outras estratégias, como a compra de votos de eleitores fantasmas, troca de favores, fraudes na apuração dos escrutínios e violência, claro. Com relação ao processo democrático do período registrado no texto, é possível afirmar que... Deixa eu botar o lápis. O coronel se servia de todo tipo de recurso para atingir seus objetivos políticos. Deixa eu botar a minha imagem aqui para ficar melhor. Bom, essa aqui tá interessante. Vamos ler as outras que a gente vai eliminando e vai chegando numa questão mais correta, né? O eleitor não podia eleger o presidente da República. Bem, podia eleger sim, só que né, nesse cenário aí era muita fraude. Então essa aqui eu já vou eliminar, né? C. O coronel aprimorou o processo democrático ao instituir o voto secreto. Veja, o voto não era secreto e o coronel não aprimorou porcaria nenhuma. Então elimina também. D. O eleitor era soberano em sua relação com o coronel. Totalmente fora. O coronel era soberano nessa relação. Então essa aqui elimina também. E letra E. Os coronéis tinham influência maior nos centros urbanos. Não. Os coronéis tinham força maior na zona rural, não nos centros urbanos. Então essa aqui também elimina. Logo a correta é a letra A. O coronel se servia de todo tipo de recurso para atingir seus objetivos políticos, que era eleger aqueles que eram escolhidos para serem eleitos, tá bom? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Espero que você tenha compreendido e gostado dessa aula. Eu espero que você também curta o canal. Eu vou estar postando constantemente outros vídeos. Já tem outros vídeos prontos. Esse vídeo eu tive que refazer porque deu um errozinho, então eu refiz ele. Mas eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. E curta aí, dá um clique aí, um like nesse vídeo e curta a página também, tá bom? Abraço, tchau, tchau.